Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. E nós estamos iniciando no dia de hoje uma série de mensagens com o tema Jesus é. E hoje pela manhã nós falávamos que Jesus, ele é um amigo dos improváveis. Quando falávamos de Jesus escolhendo ir à casa de Zaqueu, um publicano, alguém que era reprovado pela sociedade de então, e que Jesus escolhe ficar naquela casa. Mas hoje à noite eu quero pensar com você que Jesus é aquele que transforma antigas realidades em novas oportunidades. De certa forma, a presença de Jesus faz com que aquilo que para nós é cenário comum ganhe uma nova perspectiva, um novo olhar, um novo significado. Talvez, irmãos, o que nós mais precisemos hoje não seja necessariamente de uma novidade, mas talvez o que nós precisemos hoje seja que o Senhor Deus nos capacite a olhar antigas realidades com um novo olhar, a ouvirmos antigas verdades com uma nova percepção. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele chega na casa de Marta e Maria. A sua irmã Marta vem ao encontro de Jesus, e Jesus fala com ela assim: olha, o seu irmão vai ressuscitar. Por certo, ela naquele tempo de consolo, ouviu alguém dizendo que ele ressurgiria, porque os judeus eles estavam divididos entre dois grupos religiosos principais, um que acreditava na ressurreição, outro que não acreditava. Então, possivelmente, alguém já tinha dito a ela: olha, seu irmão vai ressuscitar. O que Jesus estava trazendo para ela não era necessariamente uma novidade, mas Jesus a convidava a ouvir aquela antiga frase com novos ouvidos. Sabe, se você veio aqui hoje à espera de uma novidade, eu não tenho nenhuma novidade para trazer para você, mas eu posso garantir a você que a presença de Jesus, ou que o Senhor Jesus, Ele tem poder para transformar antigas realidades em novas oportunidades. Por isso eu gostaria de começar esse tempo orando com você. Eu gostaria de convidar você a colocar diante de Deus a sua vida, colocar diante de Deus a sua história, e pedir a Deus nessa hora: Senhor, me dá um novo olhar, me dá uma nova percepção para essas situações que estão postas na minha vida. Me ensina, Senhor, a enxergar de forma diferente aquilo que está colocado diante de mim, ainda que nada mude. Me ensine a olhar de uma forma diferente. Você pode orar ao Senhor por isso? Vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui estamos nós, teus filhos, e nós queremos te pedir que por tua bondade, por tua misericórdia, o Senhor nos dê um novo olhar, o Senhor nos dê a capacidade de enxergar antigas realidades na perspectiva de uma nova oportunidade. Ó Deus, as nossas vidas estão diante do Senhor, os nossos dramas estão diante do Senhor, os nossos traumas estão todos diante do Senhor, o Senhor conhece cada um deles, e nós cremos, Jesus, que o Senhor transforma aquilo que está posto. Por isso, fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante, a Bíblia diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. A história ela é bastante conhecida. O texto vai nos dizer que Jesus ordena aos discípulos que entrem num barco, que atravessem para o outro lado. E diz a palavra de Deus que no meio dessa travessia eles são surpreendidos por uma forte tempestade. A grande verdade é que Deus nos dá a direção, mas nem sempre Ele nos dá todos os detalhes. Porque talvez se Ele fosse nos dar todos os detalhes, talvez nós nem de casa sairíamos. Você pode imaginar, por exemplo, quando Davi vai levar o alimento para os seus irmãos lá no campo de batalha. Se ele já saísse de casa sabendo que ia enfrentar um gigante, que estava lá desafiando o exército inteiro e ninguém aparecia, talvez ele nunca se voluntariasse. Se Deus dissesse para Abraão, quando o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, para uma terra que ele o mostraria, se Deus dissesse todos os detalhes, dissesse que essa peregrinação duraria pelo menos 25 anos, até que o filho da promessa nascesse, talvez ele ficasse no exato lugar onde ele estava antes. Se Deus dissesse para Gideão que ele iria libertar o povo do domínio dos midianitas, mas dissesse para ele que ele sairia com um exército inicial de 32 mil pessoas, mas que para o campo de batalha ele só enfrentaria a luta com 300, ele não entraria naquela confusão. Deus, ele sempre nos dá uma direção, mas nem sempre nos dá os detalhes. Mas uma certeza Ele nos dá: que durante a travessia, aconteça o que acontecer, sopre o vento que soprar, venha a adversidade que vier, a palavra dele se cumprirá. Se Ele disse que nós vamos chegar do outro lado, fique tranquilo, pode o vento soprar, pode o barco balançar, podem as águas entrar dentro do barco, você vai chegar do outro lado. Essa história, ela talvez seja uma das histórias mais simples do ministério de Jesus ou da vida dos discípulos. Talvez uma história corriqueira, uma história que fala sobre pescadores enfrentando uma tempestade, lutando contra adversidades, nada de novo. Mas Jesus se vale de uma história tão comum, tão do cotidiano, para ensinar algumas coisas àqueles discípulos e nos ensinar algumas coisas que podem nos fazer entender as antigas realidades ou podem transformar antigas realidades em novas oportunidades. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é entender, e eu só consigo transformar a antiga realidade, perceber as novas oportunidades, quando eu entendo que as tempestades existem, não necessariamente para nos fazer naufragar, mas em não poucos momentos para nos preservar. Às vezes, irmãos, nós achamos que a tempestade veio para te destruir, mas é justamente o contrário. Ela veio para te fortalecer. Quem seria Davi se nós tirássemos da vida dele o gigante Golias?
que nós falaríamos de Moisés se tirássemos da história dele os 80 anos de deserto? O que seria, ou o que teríamos a falar de Elias se tirássemos da história dele os 3 anos de seca lá no Riacho de Querite, depois em Sarepta e depois no Monte Carmelo, enfrentando 800 profetas de Baal e de Azerá? Talvez a gente precise reinterpretar as lutas e as dificuldades da nossa vida. Hoje, na hora do almoço, eu conversava com um personal. Eu estou com medo de qualquer dia desse um personal me processar. Porque toda vez que eu encontro um personal, eu falo assim: fala aí, meu personal. E se ele é o meu personal e eu estou nesse shape, pode ser que ele não esteja fazendo um bom trabalho. Então eu tenho medo de uma pessoa me processar por eu cessar os lucros dela, por ele estar fazendo propaganda enganosa. Mas eu virei para ele e falei assim, na hora do almoço, falei assim: ô mestre, para eu ficar um monstro, agora, monstro eu já sou há muito tempo, mas um monstro do bem. Quanto tempo de malhação pesada? 1 ano dá, porque eu sou imediatista. 1 ano resolve? Ele falou: resolve não, pastor. Uns 3, 4 anos. Eu falei: vixe, isso tudo? E aí ele virou, o Tiago está com ele há 6 meses, né? E aí o Tiago falou assim: eu estou sem pressa. O médico disse que eu tenho que malhar até o final da vida, então para que eu vou ter pressa? Eu quero ver mais uns 80 anos, então eu vou empurrando com a barriga. Mas eu falei com ele de uma consulta que eu fui essa semana, e uma das coisas que o médico falou foi: você tem que fazer musculação. E houve um determinado momento que o personal falou assim: pastor, tem que fortalecer a região do core, que fala, o quadril, né? Do core. E aí, conforme a pessoa, ele foi explicando por que o treino de perna é tão cansativo, é tão desgastante. Ele foi falando: você vai arrebentando com as fibras musculares, você vai fazendo isso, você vai fazendo aquilo. Irmão, só dele falar, eu já estava suando, cansado, e já pensando em cancelar a minha matrícula, que nem fiz ainda. Mas a grande verdade é que aquele esforço todo, do rasgar de fibras musculares, do levantar peso, aquilo que mais parece uma sessão de tortura, na verdade, está te fortalecendo, está te preservando. Quando você olha esse mesmo texto no Evangelho de João, capítulo 6, e talvez você me pergunte: mas eles estavam sendo preservados de quê? João capítulo 6, esse texto precede a primeira multiplicação de pães e peixes. E João capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e peixes, a multidão começa a aclamá-lo, a querer aclamá-lo como rei. Jesus, quando ordena que eles entrem dentro do barco, está livrando os discípulos deles mesmos. Está livrando os discípulos talvez daquilo que seja a mais perigosa, a mais sutil e a mais venenosa das tentações, que são aqueles momentos de sucesso em que a vaidade toma conta do nosso coração. Talvez você tenha assistido aquele filme Advogado do Diabo com Al Pacino, que passou há mais de 20 anos atrás. Se você não assistiu, vale a pena assistir. E o filme Advogado do Diabo, no final, Al Pacino, depois de destruir a história, a família, a vida de um jovem e promissor advogado, ele faz um sinal que ele sempre repete durante o filme, como que um tique, e diz assim: vaidade, este é o meu pecado favorito. A Bíblia diz em Provérbios que a soberba precede a ruína. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 5, conta a história de um homem chamado Uzias, que começou a reinar aos 16 anos de idade, e foi um rei fora da curva, o cara arrebentou.
O cara entrou para a história. Mas lá no verso de número 15, 16, a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele estava na crista da onda, quando ele estava, voando alto, quando ele estava fazendo e acontecendo, o seu coração se corrompeu, ele pecou contra o Senhor, o seu Deus, e a palavra de Deus vai dizer que ele termina os seus dias leproso. Às vezes a gente precisa de situações que nos livram de nós mesmos, que nos livram daquilo que pode ser a nossa ruína. Pode não parecer, mas os discípulos estavam mais seguros dentro do mar, enfrentando a tempestade, do que na areia da praia, recebendo o aplauso da multidão. Eu preciso dizer para mim e para você que nós estamos mais seguros em quaisquer lugares aonde o Senhor nos ordene estar do que em outro lugar que ao nosso olhar, na nossa perspectiva, pareça seguro, ainda que lá enfrentemos a tempestade e aqui só estejamos recebendo os aplausos. As tempestades, elas existem para nos preservar e não para nos fazer naufragar. Peça a Deus: Senhor, me dá um novo olhar para esse tempo que eu estou enfrentando. Senhor, me faz entender o que o Senhor está gerando nesse tempo. Senhor, me faz entender o que o Senhor está fazendo. A tua palavra diz, lá em Isaías 43, a partir do verso 18, não olheis para as coisas passadas, não considereis as antigas, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo a luz, porventura não a percebeis. E deixa eu dizer algo a você: muitos de nós temos muita facilidade de ficarmos agarrados ao passado, o que por vezes nos gera culpa, ou talvez dominados pelo futuro, que nos gera ansiedade, mas temos muita dificuldade em enxergar o que Deus já está fazendo no presente, já está surgindo a luz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas quando eu olho para esse texto, eu só entendo novas oportunidades quando eu admito que a minha percepção das coisas pode estar equivocada. Hoje nem tudo que parece as aparências enganam. Eu não sei se você já se confundiu. Se você nunca se confundiu, você está tão confuso que você nem imagina o quanto. As aparências enganam. Os discípulos estão enfrentando uma tempestade. Jesus aparece em alta madrugada ou na quarta vigília da noite. É outra coisa que eu acho difícil na caminhada com Deus. Primeiro é a falta de detalhe. Ele podia, para mim, dar mais detalhe, mas Ele é Deus, quem sou eu? E a outra coisa que me incomoda é o tal do tempo, o tempo de Deus. Espera. Irmãos, eu fui vizinho de frente de uma igreja Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. Toda terça-feira à tarde tinha um ciclo de oração. E tinha uma música que as irmãs cantavam todo dia. E eu estava numa época da minha vida, ano de 98, ansiedade a mil, precisando tomar inúmeras decisões, e todo dia cantavam a mesma música, toda terça. E às vezes no culto de quinta também. A música era mais ou menos assim: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, se a bênção está demorando, faz o quê? Espera só mais um pouquinho. Irmãos, que ranço eu peguei desse louvor. Toda semana. Se a bênção está demorando. Falei, não, hoje vamos mudar essa letra. Espera só. E na outra semana, irmão, foi acho que um ano inteiro. Se eu for lá, se eu voltar lá, deve estar cantando até hoje essa música. A gente tem dificuldade em esperar. E o Senhor, Deus, Ele é Senhor do tempo. Deus não tem pressa. Deus
quem tem pressa é você. Ele não tem pressa. A palavra de Deus vai dizer, no verso de número 25, que na alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. A alta madrugada pode ser, em outras versões, é traduzido como na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. A noite era dividida em 4 vigílias, 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e 3 às 6. Jesus chegou quase que aos 45 minutos do segundo tempo. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você tem certeza do cuidado de Deus. Você tem certeza da provisão de Deus. Você sabe que vai acontecer, mas a sua pergunta é: por que está demorando tanto? Eu não vou perguntar aqui quem tem promessa de Deus para a sua vida, porque seria uma coisa absurda. Todos nós temos inúmeras promessas de Deus, sobretudo na palavra, mas existem coisas que o Espírito Santo de Deus já segredou a você, que vai fazer na sua vida, que vai fazer na sua história, que vai fazer na sua família, e a pergunta que não quer calar é: se Deus vai fazer, por que está demorando tanto? Irmão, eu não sei, mas se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. O Senhor Jesus vem caminhando sobre o mar. E os discípulos dizem: é um fantasma. Na verdade, dentro da religiosidade da época, numa noite de tempestade, ver alguém andando sobre o mar significava morte. Significava o fim de todas as coisas. Mas a grande verdade era que aquilo que parecia ser o fim, na verdade era recomeço. Aquilo que parecia ser um emissário da morte, era a missão de vida. Aquilo que parecia ser a exterminação de todas as coisas, era uma operação de resgate. Não era o fim. E às vezes, irmãos, por motivos variados, nós estamos discernindo, interpretando, percebendo a vida de forma equivocada. Deus tem o seu jeito, o seu tempo, o seu modo, as suas maneiras de se aproximar de cada um de nós, de se aproximar das nossas vidas, de nos trazer para perto. E talvez hoje você esteja olhando para alguma situação da sua vida e dizendo assim: é um fantasma, está tudo acabado, agora não tem mais solução, agora a vaca foi para o brejo, agora já era. Quando na verdade não é fim, é só um novo começo. Nós precisamos acreditar, irmãos, e ver que o Senhor, Ele faz novas todas as coisas. Eu não sei quantos de vocês aqui já foram surpreendidos pela bondade e misericórdia de Deus, apontando recomeços para a sua vida. Eu lembro que um dia a gente estava aqui na oração, reunião do secreto, e foi um tempo muito especial, porque de uma hora para outra, só ficamos 4 homens na sala. Eu, Jeremias, o Iago e o Ascânio. O Gabriel estava não. E 5 e o Gabriel. Só ficamos os 5. E a gente foi conversando sobre uma série de coisas. Num determinado momento, o Iago disse algo da parte do Senhor que ministrou muito ao meu coração. Ele disse assim: olha, Deus é Deus de novas coisas, e o diabo é aquele que odeia recomeços. É por isso que recomeçar é tão difícil. É por isso que voltar a sonhar é tão difícil. É por isso que voltar a acreditar é tão difícil. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios que é mais fácil você conquistar uma cidade murada do que o coração de uma pessoa ferida. Eu, na minha adolescência, eu aprendi a odiar uma entidade
chamada ex-namorado. Irmão, ex-namorado é coisa do diabo. Eu não estou dizendo que ex-namorado, ou seja, mas ex-namorado é. Porque, rapazes de bem, olhem aqui para mim, por favor. Nós que somos acima da média, nós que somos essas pessoas maravilhosas que Deus colocou no mundo, a gente vai começar um relacionamento, a primeira coisa, na época da adolescência que eu estou falando, que a abençoada fala, estou falando da adolescência, gente, a adolescência. Vocês estão rindo de quê? Estão lembrando. Obrigado. Obrigado, Steve. Primeira coisa que a menina fala é a seguinte: olha, porque às vezes na adolescência, adolescente é meio, com todo respeito, tá? Adolescente é meio, às vezes é meio emocionado. Se não for emocionado, não é adolescente. A primeira coisa que faz é assim: não me faça sofrer. Porque eu namorei com fulano, fulano me fez sofrer. Cara, você não tem nada a ver com aquele BO, não foi você que fez sofrer, não foi você que aprontou, mas agora você tem que limpar toda a sujeira que aquela entidade das trevas deixou na vida da pessoa. Só a misericórdia do Senhor. E às vezes, nós carregamos esse comportamento ao longo da vida. Sempre que uma porta nova se abre, seja ela qual for, ao invés de enxergarmos o Senhor agindo no presente, nós pegamos a nossa bagagem cultural, nós pegamos a nossa bagagem histórica, nós pegamos aquilo que nos foi dito ao longo dos anos, porque eles cresceram ouvindo. Olha, era uma crendice. Se vocês virem alguém andando sobre o mar durante a noite, é um fantasma. Então a gente pega aquilo que a gente sempre acreditou, sempre ouviu e sempre viveu, se agarra àquilo e não percebe que, na verdade, no meio daquela tormenta, quem está se aproximando de nós não é outra pessoa, senão o Senhor. Mas quando eu olho para esse texto, irmãos, eu descubro que os nossos afogamentos podem sim ser oportunidade de salvamento. Eu preciso dizer para você que existem momentos na sua vida que, para recomeçar, vai ter que destruir. Você já deve ter ouvido aquela história antiga de um homem que passou perto de uma casa onde residia uma família. E ele foi conversando com aquela família e perguntou como estavam as coisas. Eles começaram a falar da situação de miséria, de pobreza, de dificuldade que eles estavam enfrentando. E aí o camarada perguntou: o que vocês têm? A gente tem uma vaquinha lá atrás que fica perto do abismo. E o cara falou: cadê a vaquinha? Deixa eu olhar a vaquinha. Foi lá perto do abismo, empurrou a vaquinha abismo abaixo. Foi aquele labafero, aquele desespero. O pessoal falou: mas como assim? Tudo que a gente tem, essa vaquinha, daqui a gente tira o nosso leite, daqui a gente tira o nosso sustento. E agora vamos fazer o quê? O cara virou as costas e foi embora. 2 anos depois ele volta. E ele nem reconhece a casa reformada, os meninos mais bem alimentados, cheiro de prosperidade. A vida daquele povo mudou, tudo porque uma vaquinha foi empurrada. Às vezes nós precisamos perder tudo para descobrirmos a nossa verdadeira riqueza. Às vezes precisamos de alguns afogamentos para termos uma verdadeira experiência de salvamento.
O Senhor ordena que Pedro saia do barco e vá na direção dele. Pedro começa a andar sobre as águas. Mas no verso 30 diz que há um momento em que Pedro repara no vento, fica com medo e começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, ele faz uma rápida oração, ele simplesmente diz: Senhor, salva-me. E diz que imediatamente o Senhor Jesus estende a mão e traz Pedro à tona para respirar, sobe no barco com ele, a tempestade cessa e eles chegam do outro lado. Pedro, por certo, sendo um homem do mar, ele sabia nadar. Pedro, sendo pescador, ele poderia ter tentado dar o jeito dele. Mas deixa eu dizer algo a você: existem momentos que o que vai definir a sua história, a sua trajetória, o seu futuro, não reside naquilo que você pode fazer por você, mas naquilo que o Senhor está disposto a fazer por você, em você, para você, através de você, como resposta a um clamor. Foi o fracasso de Pedro que permitiu que ele experimentasse a suficiência de Cristo. Algumas coisas na sua vida vão dar certo quando você parar de lutar, se render e disser para o Senhor: Senhor, socorre-me. Eu não sei mais o que fazer. Ou melhor, Senhor, aquilo que eu sei não é suficiente para me tirar dessa situação. Então, Senhor, usa esse afogamento como uma oportunidade de salvamento. Qual foi a última vez que, sem reservas, você, ou num grito de desespero, não num grito de desespero, perdão, mas num brado de rendição, disse assim: Senhor, não estou dando conta, para mim já deu, agora é com o Senhor. Eu quero convidar você hoje a entender que Jesus se vale de antigas realidades para nos trazer novas oportunidades. Quando a gente chega a este ponto da rendição, de dizer assim: Jesus, agora é contigo. Como eu disse, esse texto não tem nada de novo. Um grupo de homens dentro do barco não é novidade. A propósito, segunda aparição de Pedro na história bíblica é na beira do mar, desse mesmo mar, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, 3 nomes para o mesmo mar. Tempestades repentinas também faziam parte. Alguns dizem que o sol é igual Maceió. Maceió, descobri que Maceió é bipolar, né? Abre um solzão, daqui a pouco é uma chuva. Nós vivemos todas as estações num só dia. Maceió está pentapolar, tá que tá. Então, homens do barco, tempestade, a ideia de um fantasma, tudo isso fazia parte do imaginário deles. O que fez diferença nessa história não foram os ingredientes, o que fez diferença nessa história e o que fez com que essa história tivesse um final diferente foi a presença de Jesus. Sabe, talvez Deus tenha te trazido aqui hoje só para você dizer para Ele mais uma vez: eu não aguento mais. Mas dessa vez, não como um grito de desespero, dessa vez, como um brado de rendição. Eu posso até mexer meus pauzinhos, eu posso até tocar aqui, acolá, eu posso até tentar dar meu jeito, mas Senhor, socorre-me. E quando você
chega nesse ponto de rendição, você começa a perceber que não é o fim, mas é apenas o começo. Quero orar com você. Quero apresentar sua vida diante de Deus. Quero orar com você que nos acompanha em casa e nos mais variados lugares. Vou convidar você a ficar em pé por alguns instantes. A gente começou esse tempo de meditação na palavra de Deus, olhando para as nossas vidas, olhando para as nossas realidades, e eu quero convidar você a mais uma vez olhar para a sua vida e dizer para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, vem me socorrer. A pedir para o Senhor para Ele calibrar a sua visão, para que você pare de enxergar como fim e comece a enxergar como recomeço. Pedir ao Senhor para capacitar você, para que você, de alguma forma, enxergue a vida e se permita viver alguns afogamentos. Existem coisas que você precisa abrir mão e que você está retendo. Se permita viver alguns afogamentos, para que você possa experimentar a bênção do salvamento. Quero orar com você. Quero orar pela sua vida. Quero apresentar a sua vida diante do Senhor. Vamos orar e adorar. Adorar e orar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os seus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessa,
impossível acontecer. Promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Eu quero orar nesse momento por dois motivos muito específicos que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Nós temos como humanos a tendência de reter controle. E talvez hoje Deus esteja pedindo para você entregar algumas coisas, se permitir alguns afogamentos, para que você possa experimentar a bênção do salvamento. Não vai ser na sua força, não vai ser com seus argumentos, não vai ser no seu jeito. Vai ser através de uma ação de Deus em resposta ao seu clamor. E se você hoje quer dizer assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu não quero mais ficar segurando. Vou fazer como Pedro. Senhor, socorre-me. É com o Senhor a partir de agora. E se você quer que eu ore por você nesse sentido, eu vou pedir a você um passo de fé. Eu vou pedir a você que, por gentileza, você saia do seu lugar e venha até aqui para nós orarmos juntos. Enquanto estivermos cantando a parte do coro, Deus de aliança, pode vir até aqui. Senhor, eu cheguem um pouquinho mais para frente, se espalhem aqui para o lado, para que outras pessoas possam chegar. Eu não quero mais reter. Eu vou permitir, ou eu vou me permitir alguns afogamentos, porque eu sei que em meio a esses afogamentos, socorro virá, salvamento virá. Eu vou clamar e eu sei que o Senhor vai fazer algo de especial em meu favor. Mas quero orar também por você que está aqui conosco nesta noite e talvez ainda não tenha tido um encontro pessoal com Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer dizer assim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, ou eu quero retornar para Jesus. Estando você aqui, ou nos acompanhando em casa, se você hoje deseja falar assim, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, aí no seu lugar, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você hoje entrega a sua vida ao Senhor, se você volta para o Senhor, levante a sua mão, escreva aqui no chat o seu nome, e nós vamos orar também pela sua vida. Deus de aliança, apenas o coro. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, agradecidos ao Senhor pela tua bondade, agradecidos ao Senhor pela tua fidelidade, sabendo, Senhor, que o Senhor é bom, que não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Apresentando, Senhor, estas vidas que aqui estão. Ó Deus, quantas vezes nós achamos que a vida está nas nossas mãos, nós achamos que os recursos estão nas nossas mãos, que a resposta está nas nossas mãos, mas nós estamos, ó Deus, nesta noite nos rendendo completamente a Ti, dizendo que nos submetemos ao Senhor, ó Deus, que abrimos mão do controle para experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós, que abrimos mão do controle para experimentarmos o salvamento que o Senhor e só o Senhor pode operar em nosso favor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, visita cada um dos teus filhos, visita a necessidade de cada um, vai no particular de cada um dos teus filhos, sejam aqueles que estão aqui conosco, sejam aqueles que estão nos acompanhando em tantos lugares, seja aqui da nossa cidade ou espalhados pelo mundo. Santo Deus, toma estas vidas preciosas nas tuas mãos e faz uma coisa especial, assim como tu socorreste a Pedro, estende a tua mão, tua boa mão, e socorre a cada um destes teus filhos, traze-os à tona para respirar, que eles possam entrar no barco contigo, possam te adorar e chegar do outro lado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você pode retornar.